isso aqui. Não, ali é enorme. Meu Deus, ele sai da boca e vai. Ok, um negócio assim é gigante. É uma larvinha, não? É um bicho. É enorme, cara. É muito angustiante, né? Olá, você aí que gosta de filmes, seja bem-vindo a esse canal. Hoje eu tô aqui mais uma vez com a minha amiga Mayara pra gente falar de um filme super bacana da Netflix, que é Estranho Passageiro Sputnik. Então, se você curte filmes de ficção, terror, sci-fi, fica aqui no vídeo porque a gente vai falar muita coisa legal sobre esse filme. Bom, pessoal, então como eu falei pra vocês, a gente vai falar sobre esse filme da Netflix, né? É um filme russo e a Mayara vai contar um pouquinho pra gente da sinopse desse filme. Então, Mayara, conta aí pra galera sobre do que se trata esse filme. Então, é mais um filme de sci-fi. Então, pra você que gosta dessa pegada de terror, suspense e de sci-fi, você vai ter muito disso nesse filme. Ele é um filme de baixo orçamento, só que não parece definitivamente. Não parece em momento algum. Então, ele é um filme que estreou dia 16 de agosto. É bem recente da Netflix, só que não está tendo a devida atenção, né? Até tava comentando antes de começar a gravar que tem muitos filmes que não são tão bons e que ganham destaque. Tem um marketing muito maior. Exato, tem umas pérolas como essa que a galera não dá muita atenção. E esse filme realmente é muito bom. Esse passa na época da Guerra Fria e você tem astronautas russos que estão fazendo, né, o seu trabalho, estão no espaço. Só que acontece um grave acidente e só um dos tripulantes, né, são 2 tripulantes, somente o capitão, né, ele é o único que sobrevive. Só que você tem um grande mistério ao redor desse astronauta que sobreviveu, porque há algo que aconteceu durante esse acidente, né, na espaçonave, e com ele que é a grande questão do filme, né, desenrolam grandes questões no filme que prendem muito a nossa atenção. O diretor desse filme é o Egor Abramento, é russo, né? Qualquer coisa eu vou botar na tela o nome do diretor, o nome da galera aí, porque, enfim, né, a gente não fala russo, então a gente vai botar aí pra vocês. Esse foi o primeiro filme dele, né? O primeiro longa após ele trabalhar com curtas somente. Então, ele começou muito bem, né? Pela nossa humilde opinião. E, como eu falei, é considerado um filme de baixo orçamento, só que definitivamente não parece. Uma atriz que talvez vocês conheçam, ela faz o papel de uma psicóloga no filme. Ela participou de uma série que teve um certo destaque uns tempos atrás, acho que ano passado, que foi Chernobyl, também da Netflix. Então, você tem esse rostinho aí conhecido. O restante não é tão conhecido, né? A galera toda russa, a gente não tem muito contato com produções russas, mas enfim, basicamente é isso. Um grande acidente que acontece numa espaçonave russa, ela cai, só tem um sobrevivente e algo terrível aconteceu com esse único sobrevivente, que a gente vai falar mais pra frente. É bem interessante, né? Esse começo do filme, ele já começa assim com uma tensão bem grande, já começa com um suspense bem grande, né? E aí, devagar, com o decorrer do filme, a gente vai descobrir exatamente o que aconteceu com esse astronauta. E não só é surpreendente, assim, o que aconteceu com ele, mas, enfim, todo o processo do que vai acontecer com ele também no decorrer do filme. É uma das coisas bem legais que a gente tem pra falar aqui pra vocês também. A gente vai falar agora um pouquinho dos personagens pra vocês, né? A gente tem um dos personagens que é exatamente a psicóloga, que é a Tatiana, né? O nome dela no filme é Tatiana. Vale você lembrar que ela é uma das personagens principais que você vai ter aqui nesse filme. Ela tem um destaque muito grande e a gente começa com ela sendo apresentada ali no filme, né? De uma forma um pouco estranha, eu diria, né? Ela tá sendo meio que julgada ali por uma espécie de conselho de ética, de psicologia e tudo mais. E ela tá sendo julgada porque ela foi a atitudes extremas na tentativa de salvar um paciente, né? Na tentativa de curar um paciente ali. Não fica muito claro pra gente exatamente qual era a situação desse paciente, o que aconteceu com ele ou não. Mas o fato é que ela tentou afogar o menino, né? Parece que foi uma coisa assim. Então, pro conselho de ética, eles já estavam ali bem determinados a tirar a licença dela pra exercer, né, a psicologia. E aí é nessa hora que a gente é apresentado por um outro personagem que vai ter um papel importante também aqui no filme, que é o Coronel, né? Não vou lembrar o nome dele agora, mas eu vou botar pra vocês aí também o nome dele. É russo. Você não vai saber falar. É, exatamente isso. E o Coronel, ele vai justamente recrutar essa psicóloga pra fazer um trabalho ali junto com o pessoal da base militar e tudo mais, justamente pra tentar resolver um enigma junto a esse astronauta que sofreu todo esse acidente aí. Ele tá meio que enclausurado e aparentemente a missão dessa psicóloga é de tentar fazer com que ele recupere a sua memória. E é interessante o motivo pelo qual esse coronel acaba escolhendo essa mulher para ir pra lá, é justamente pelo fato dela ter chegado a essas atitudes extremas
problemas aí com os pacientes dela é justamente isso que faz com que o coronel recrute ela para essa missão, né? Um outro personagem importante aqui nessa história também é o astronauta, né? O cara que sofreu lá esse acidente, né? Digamos assim. E aqui a gente vai acabar descobrindo que, na verdade, o que aconteceu com ele é uma coisa bem louca. Então, isso foi algo que chamou muito a nossa atenção desse filme, porque é muito diferente. A gente nunca viu antes um filme tratando dessa maneira, né? Interação com alienígenas. E o que aconteceu foi que esse alienígena se instalou dentro desse homem, né? Só que não é que nem o filme Alien, né? Ele não só... é bem diferente, na verdade. Eles criam uma relação de simbiose com aquele ser humano. Com a criatura, né? A criatura e o astronauta. E eles... Tem até uma fala do personagem que fala que eles meio que se tornaram um. Então, toda noite, o que acontece? Durante o dia, no primeiro momento, a gente é apresentado de que esse astronauta, ele não tem consciência do que aconteceu com ele. Ele não sabe que tem um alienígena dentro dele. E ele deveria estar mal, porque ele sofreu realmente um acidente grave, né? A espaçonave caiu. Isso é um detalhe importante, né? Então, só que ele foi melhorando muito fisicamente. Ele começou até, né, a fazer exercícios, começaram a fazer testes com ele, né, de resistência, e ele tava ficando mais forte. E o que perceberam é que ele melhorava conforme o alien dentro dele melhorava. E quando tentavam tirar o alien de dentro dele, né, deixar eles separados por muito tempo, os dois decinavam. Exato. Então, o astronauta também, ele começava a querer morrer sem o alien dentro dele. Então, eles tinham essa relação de dependência um com o outro. Só de noite que o alienígena saía de dentro dele e as pessoas conseguiam ver, né, o que ele fazia. Tinha até um horário marcado, né, na verdade, pro alienígena sair. Pode parecer estranho isso tudo que a gente tá falando de entrar e sair, né? Você deve estar imaginando como é que isso acontece no filme, né? Na verdade é assim, o astronauta, ele meio que desmaia ou perde a consciência por volta ali das 3 da madrugada, por aí assim. E aí o alienígena simplesmente sai pela boca dele, né? Só que esse alienígena, ele tá meio que em processo de desenvolvimento ali, nessa simbiose com o astronauta, né? Então, inicialmente, o alienígena, ele sai só por alguns minutos, fica ali fora por algum tempo e depois volta pelo mesmo lugar por onde ele saiu, né? Pela boca do astronauta. Só que com o passar do tempo, o alienígena, ele vai se desenvolvendo e aí as coisas vão tomando uma proporção bem maior no filme, né? Que a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui pra frente. A forma como eles se relacionam, né, é bem diferente e é algo bem legal também, né? Eu achei bem legal. É uma abordagem bem inusitada, né? Sim. E prende muita atenção porque você fica querendo saber o que vai acontecer. O que vai acontecer, Será que em algum momento o alien, ele vai sugar tudo que ele precisa ali, ele vai se desenvolver. Ele vai trocar de hospedeiro, Exato. Se ele vai matar o hospedeiro, né? Sim, quando ele se desenvolver completamente. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Exato. E é interessante também porque essas descobertas, elas vão sendo... A gente vai descobrindo isso ao longo do filme, né? De acordo com o que a psicóloga também vai descobrindo, né? Inicialmente ela não sabe o porquê que ela tá sendo recrutada ali para aquela missão. E aos poucos ela também vai descobrindo tudo que tá acontecendo ali, né? E até mesmo quais são as intenções dessa galera que tá aí com esse astronauta, né? Inicialmente parece que é só essa questão mesmo deles tentarem fazer o cara recobrar a memória, deles tentarem entender o que tá acontecendo. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso mais lá pra frente, né? Mas é bem interessante também porque a gente meio que se sente no personagem dela, né? Descobrindo as coisas ali ao longo do filme. É interessante porque ela, como ela não é dali, ela não é uma militar, ela foi convidada pra trabalhar ali, tentar resolver aquela situação, eles não contam tudo pra ela. Ela começa a ver umas filmagens do que estava acontecendo antes dela chegar ali, porque ela chega no meio do rolê, ela não viu já tá ele tudo chegando. Acontecendo, né? Exato, tem outro médico ali que não gosta muito dela, e então ela começa a ver umas filmagens e percebe que tem cortes, então ela começa a entender, ela começa a perceber que tem alguma coisa errada ali. Exato. E como ela tem noção de onde ela está, ela tem noção do perigo que ela corre, apesar que ela tem umas atitudes meio contrárias a isso. Falando um pouco sobre isso, né, é interessante porque ela começa a descobrir o que tá acontecendo e a personalidade dela, né, é de uma pessoa realmente ousada, né, é de uma pessoa que tá disposta a ir até onde for preciso pra ela conseguir descobrir a verdade, pra ela conseguir fazer o que ela precisa fazer, e na verdade foi isso que fez com que o coronel recrutasse ela para essa missão, né, justamente essa personalidade dela de querer ir atrás das coisas e tudo mais, e eu diria até que por conta disso ela tem até umas atitudes bem prudentes aqui. Eu acho que se eu tivesse no lugar dela, eu não teria coragem de fazer metade das coisas que ela fez ali. Jamais. Ela fez umas coisas assim, nossa, muito loucas. Ela é muito corajosa, isso não dá pra negar. Mas você percebe que ela tem noção de onde ela tá, apesar dessas atitudes. Então ela sabe que ela tem que
E com cuidado, certa né? cautela, pra descobrir as coisas. Bom, galera, então a gente falou aqui sobre os aspectos mais gerais do filme. A gente vai falar então aqui agora com spoilers, inclusive sobre o final do filme, porque tem muita coisa interessante pra gente discutir aqui. Só que eu acho que não tem como a gente falar disso sem a gente falar spoilers, principalmente sobre o final, enfim, sobre algumas outras coisas aqui. Então já fica avisado que a partir de agora vai ter spoiler. Bom, então vamos lá, Mayara. Começando pelo que a gente vai falar? Começando pela atitude dela ali ao entrar na sala? Pode ser, porque a primeira atitude, uma das primeiras atitudes dela que são mais impactantes, que são mais ousadas, que na hora que ela fez aquilo ali, eu fiquei, gente, eu não faria isso de jeito nenhum, nem que me pagasse $1 milhão. Eu jamais ia me arriscar dessa forma, né? Pensa só na seguinte situação, você tá lidando com um alienígena, né? Um ser que totalmente desconhecido, ninguém sabe do que ele é capaz. É uma situação completamente inusitada pra qualquer pessoa na face da Terra, e ela decide simplesmente entrar na sala, num local em que o cara tá ali isolado, né? Porque ele tá isolado de todo mundo. Ela simplesmente decide entrar ali pra interagir com a criatura, né? Ela tava observando ele, como que ele agia, e ela já tinha conversado antes só com o astronauta, né? Durante o dia, né? Ali, teoricamente, sem perigo. E acho que ela começou a perceber que a criatura a reconheceu. Sabe? Porque ele meio que gostou dela, né? O astronauta simpatizou mais com ela. Então o alien, ele pareceu reconhecê-la, né? Naquela porta de vidro. Sim, tinha uma porta de vidro, então deu a entender que ela percebeu isso. E o astronauta tinha um bonequinho, que é aquelas bonecas russas, né? Exato, que você vai desmontando, que aí tem várias bonequinhas. Sim, bem típico. Ele falou, o astronauta no momento falou... Qual é o nome, Carol? Matrioshka. Segundo a nossa amiga oculta que tá aqui, o nome dessas bonequinhas é Matrioshka. Exato. Ele disse em algum momento que todo astronauta tinha algo consigo que era significativo, né? Algum objeto. Levava pro espaço algo significativo. Exato. Né? E ele tinha essa Matrioshka. Ele tava ali no cantinho. E eu não lembro se o alien olhou pra Matrioshka ou se foi só a ideia dela Ela esbarrou na boneca. Eu lembrei agora. Ela esbarrou, ela se deitou no chão, não foi nessa cena? Se deitou no chão. Foi. E aí o pessoal do outro lado ficou azucrinando ela pra ela sair de lá, pra ela parar. E fica, o que você tá fazendo e tudo mais. Realmente, E aí, né? E aí ela foi se levantar de forma meio brusca, meio abrupta, assim, né? E ela acabou esbarrando na bonequinha, né? E a bonequinha fez um barulho. E aí meio que o alien olhou, assim, meio que reconheceu, né? Então isso, assim, meio que despertou uma luzinha nela. Opa, eu acho que eu vou tentar ser mais ousada e vou interagir com essa criatura, né? Coisa que eu nunca faria. Nossa, sim. E foi, assim, na primeira interação dela com o alien, o que é mais bizarro ainda, O que é mais bizarro, né? Porque, enfim, você pode esperar que pode acontecer tudo ali. Exato. E o que aconteceu? Ele atacou ela. Ele em algum momento, acho que ela esbarrou em algo. Ela escorregou, porque assim, o alien, ele deixava uma espécie de rastro ali de gosma e tudo mais. E aí ela foi se afastando, né? Ela viu que o alien começou a interagir com a boneca e tudo mais, e aí ela foi se afastando pra sair de lá. Só que nesse momento ela acabou escorregando nessa gosma que tava no chão, e aí o bicho lá se assustou e acabou atacando ela, pegando o pé dela, e foi por pouco que ela não morreu nessa hora, né? Eu diria que foi a magia do roteiro que não deixou ela morrer. Exatamente. Porque numa situação normal, qualquer pessoa teria morrido ali naquele momento, né? Já era. Não, e aquela roupa nada, né? Sim, mesmo porque que nada aquilo ali. Pra quê? Ela parecia ser a única pessoa da equipe ali que não tinha tanto medo dele. Sim, inclusive, durante o dia mesmo, ele ficava ali num lugar mais controlado, isolado. E ela pediu pra passar ele pra um outro quarto. Pra ele poder ter interação com as pessoas. Exato, e assim, é até surpreendente terem deixado, né? Porque o coronel, que foi quem convidou ela, confiou muito nela, e foi ele que concedeu todas essas loucuras da cabeça dela, essas ideias, até ela ir lá, né, pedir pra porta de vidro ser levantada pra interagir com o alien, ele que permitiu. Então ele também é meio estúpido, mas... Sim, e na verdade isso leva a gente a um outro ponto que eu acho que é um dos pontos interessantes aqui do filme, que são as questões éticas, né, que são abordadas. A gente tem sim essa parte mais sci-fi, essa parte mais de tensão, meio de terror e suspense aqui no filme, mas a gente vai ter também outras coisas interessantes, que são algumas questões éticas que são abordadas aí no meio disso tudo, né? Até certa parte do filme, a gente entende que realmente a missão dela ali é fazer com que ele se lembre de tudo que aconteceu com ele, para que eles possam descobrir um pouco
pouco mais sobre essa criatura, só que existe um motivo oculto por trás disso, né? Existe toda a questão aí de que, na verdade, o objetivo deles não é simplesmente de querer separar o alien do hospedeiro, né? Mas existe um outro ponto mais delicado ainda, que é a parte da ética. E isso vai entrar a partir do momento em que justamente ela vai tentar descobrir do que o alien ele se alimenta. Fala aí pra gente, Mari, um pouquinho mais sobre essa parte aí. Em algum momento da madrugada, eles levavam, né, o astronauta com o alien lá dentro dele para um outro local. E ali ao redor tinham muitos prisioneiros que eram mantidos ali. Eles faziam durante o dia uns trabalhos forçados, mas durante a noite alguns deles eram levados para esse lugar. Eram tipo grandes celas, né, grandes gaiolas até. Sim, eram gaiolas bem grandes. Exato, gaiolas bem grandes, e deixavam o bicho, né, saía do corpo e ele se alimentava desses prisioneiros. Inclusive, eu não lembro se foi o general ou se foi o outro médico que falou pra ela. Ah, não, foi o general, que uma hora ele falou pra ela, quando ela disse isso pra ele, né, que ela tinha descoberto, que ela achava aquilo errado, e ele falou, não, mas eles nem são seres humanos. Um deles violentou uma criança de 12 anos, outro foi um assassino. Então, na visão do general, não interessava. É como se eles nem tivessem importância alguma, né, como seres humanos. Então, isso tudo já gera uma certa polêmica, né? Até mesmo porque a gente entra nisso tudo aí também, o porquê que eles queriam fazer isso, né? Por que eles estavam tão dispostos, assim, a alimentar esse alienígena, né? Era justamente para fins de guerra, né? O filme, ele se passa no contexto da Guerra Fria. Dentro desse contexto histórico, né, o filme, ele aborda essa questão aí de que eles queriam simplesmente usar o alienígena como uma espécie ali de super soldado, alguma coisa nesse tipo. Eles queriam controlar o alienígena para fins de guerra. Eu acho que até a própria psicóloga, ela acaba pensando um pouco sobre essas questões, né? Eu acho que, inclusive, isso que até motiva ela um pouco a, ali no final, tentar ajudar ele a escapar. Porém, tem a parte também de que a gente tá lidando com alienígena, né? Então você não sabe o que esse alienígena pode fazer. Se de repente ele escapasse ali, de repente quisesse fazer outra pessoa de hospedeiro, enfim, a gente não sabe o que poderia acontecer. Milhões de coisas poderiam acontecer ali. Com essa fuga dele, ela não tinha nenhuma garantia de que ela iria realmente conseguir separar o alien do astronauta, né? Porque ali no meio rola também essa coisa de ela dizer pra ele que ela vai tentar separar o alienígena dele e tudo mais, só que não existe garantia de nada disso. Ela chega a dizer no momento, não, a gente só precisa de um hospital. Como se, beleza, tira o alienígena, joga, fica no hospital, vamos te recuperar. E não, sabe? O que tu vai fazer com o alienígena? E esse é um ponto que eu achei legal no filme também, foi como o filme, ele terminou, porque eu achava que o filme, porque assim, o filme tava se encaminhando para um final onde eles iam conseguir escapar. E isso tava me assustando um pouco, porque eu realmente não queria que isso acontecesse, né? Ok, é errado você matar pessoas para alimentar um alien, mas também é meio estranho, né? Você querer libertar um alien assim no mundo, né? Então, tudo tava indicando de que realmente eles iam conseguir concretizar esse plano, mas no final de tudo, eis que vem aí o plot twist, né? O próprio astronauta, eu diria que ele acaba tendo até uma atitude mais sensata. Por ela, eles teriam escapado, por ela, eles teriam ido atrás de um hospital, mas ele acaba tirando a própria vida ali no final do filme, né? Então, ele teve um fim nobre. E eu achei isso muito bacana, porque desde o início você tinha essa questão de astronautas... Do heroísmo, né? Exato, astronautas são considerados heróis. E ele tinha uma questão pessoal, né, de que ele tinha um filho que ele não sabia que ele tinha, ele foi saber depois, né, que a mãe dessa criança tinha falecido também, então ele tinha que tentar resgatar o filho dele que estava no orfanato. Meio que compensar, né? Isso. E até no início, antes da psicóloga saber que ele pretendia, né, buscar o filho, ela achava que ele tinha apenas abandonado o filho. Então, num certo momento, ela até indagou, você não é herói coisa nenhuma. Não só ele, mas ela falou até pro general, eu nunca entendi por que astronauta é considerado um herói aqui na Rússia, porque eles só ficam sentados no espaço. Lá no espaço, entendeu? Exato. Mas ele se demonstrou um herói, porque ele sacrificou a própria vida, matando o alien, pra salvar a humanidade, né? Que é algo que a psicóloga parecia que não tinha parecia percebido. Que o único objetivo dela era sair de lá com ele. Foi bem... Eu gostei dessa resolução, eu acho que foi bacana, porque além de ter fechado a história de um jeito legal, trouxe pra ele também a honra como astronauta, né? Então acho que foi um ponto bem bacana do filme. Sim. Um outro ponto interessante aqui do filme, interessante não, mas curioso que a gente vai comentar aqui,
que é uma coisa que a Mayara já comentou, né, que é sobre essa questão do filho, né, do astronauta. O filho dele tá lá no orfanato e durante todo o filme a gente tem algumas cenas de uma criança no orfanato, né, uma criança que tá lá meio deficiente, numa cadeira de rodas, e essa criança toda hora tenta escapar dali, né, tenta pegar um sapato ali, e as mulheres que estão lá cuidando dele sempre impedem ele de fazer isso e tudo mais, e todo o tempo fica mostrando essas cenas pra gente, dando a entender de que essa criança que tá ali é o filho do astronauta. Só que bem ali no finalzinho do filme, né, depois que ele morre, depois que, enfim, toda a parte mais louca aí é resolvida, a gente tem o grande plot twist, que é quando a gente descobre que, na verdade, essa criança não somente não é o filho dele, como é a própria psicóloga, né? Eles falam ali o nome da criança, né, Tânia e tal. E aí, nessa hora, eu fiquei assim, bem, caramba. Quem é Tânia? Quem é Tânia? Quem é essa criança? Por que eles estão mostrando essa criança pra gente? Tá? Isso aí não tem nada a ver com a história. E aí, logo depois, é revelado pra gente que Tânia é o nome da psicóloga também, né? Não sei se, de repente, ela tem um nome composto. Enfim, não sei como é que funciona os nomes russos. Um nome falso. Ou, de repente, ela poderia estar usando um pseudônimo, alguma coisa desse tipo, né? Mas a gente acaba descobrindo que a criança é a psicóloga. E, no final das contas, ela acaba indo lá no orfanato, de verdade, onde o filho dele tá, e acaba adotando a criança, né, como filho dela. Então, ok, eu entendo que você tem essa questão de mostrar essa empatia dela pela criança que está ali no orfanato, porque ela já passou por isso e ela sabe como é. E tem a questão também de mostrar que ela sempre foi meio fora da caixinha, porque ela fingia ser um garoto aleijado. Como, inclusive, nesse orfanato ninguém sabia que era uma menina e não um menino. Então, que orfanato é esse? Ninguém cuidava da criança direito. E era um garoto aleijado mudo, porque ele também não falava. E a gente foi saber que era um sapato que ele queria roubar só no final. Ele sempre, inclusive, ela se tacava da cadeira, era um negócio muito esquisito. Tentando pegar uma caixa que tinha na recepção do orfanato. Pode essa parte. Não, pode colocar da cadeira. Ela ficava se jogando da cadeira pra pegar uma caixa na recepção do orfanato. E a gente não sabia o que era, né? A gente ficava, nossa, o filho do astronauta, né, coitado, né, perdeu os pais, tá ali no orfanato, horrível, aleijado. E no final, ela, né, finalmente pega o sapato, né, uma das freiras lá dá pra ela a caixa, é isso que você quer? Então toma. Então a criança pega, ele coloca os sapatos, levanta, sai como se nada tivesse acontecido e revela, né, ele fala. E é engraçado, né, porque... Pode continuar. Por que eu fiz isso? Calma. Ele levanta como se nada tivesse acontecido, né? Como se ele não fosse aleijado. E revela, né? Ele vira, assim, e descobre que na verdade é ela e fala, meu nome é Tânia. E vai embora, assim. Não sei se alguém adota ele, não lembro. Ela, né, no caso. Pois é, essa parte aí sobre a vida pessoal dela, né? O filme não chega a esse ponto, então a gente não sabe se nesse momento ela vai embora de vez do orfanato, né? Se o orfanato deixou ela sair de lá, que seria uma outra loucura também. Ou se ela vai ser adotada, se ela só queria pegar o sapato pra calçar, pra dar uma voltinha ali no quarteiro. Não dá pra saber, porque o filme não fala isso pra gente, né? Mas eu achei bem estranho, por exemplo, o fato deles terem retratado a criança como sendo uma pessoa com deficiência. Em nenhum momento do filme mostra pra gente que ela tem ou teve uma deficiência na perna. Então a gente não consegue entender se a criança tava fingindo, se realmente ela tinha um problema e depois ficou boa, tratou. Do nada. Não dá pra saber, entendeu? Porque foram algumas coisas, assim, bem esquisitas sobre essa parte da criança, né? Desnecessárias, porque não precisava mostrar isso. Eu acho que o simples fato dela ter compaixão pelo filho dele já seria suficiente para ela conseguir adotar a criança, entende? O próprio fato do início do filme ter mostrado que ela chegou numa atitude extrema ali com o paciente, na tentativa de salvar o paciente, já foi um bom argumento pra gente saber que ela era uma pessoa ousada, que ela era uma pessoa corajosa e que ela ia até as últimas consequências pra chegar no ponto de salvar o paciente. Então não precisava disso, sabe? Pra tentar enganar a gente, pra tentar criar um plot twist desnecessário, acho que não precisava, entende? Já tinha plot twist suficiente no filme que deixava ele muito bom. Sim. Então essa parte realmente a gente achou meio desnecessária. Sim. Até porque no final, ela só colocou o sapato e foi embora. Não mostrou mais nada, então... Não, a freira não esboçou não fez expressão nada, nenhuma. exatamente. Beleza, vai embora, criança, sabe? Que orfanato é esse, né? Essa parte do filme não tem muita lógica, mas no geral, ele vale a pena. Então, se você curte realmente ficção, se você gosta de um bom filme de tensão, eu acho que esse filme, ele vai te trazer um bom momento de entretenimento, ele vai te trazer boas reflexões e também vai ser uma opção legal aí pro seu final de semana, enfim, para quando você quiser assistir.
Então, galera, essas aqui foram as nossas considerações sobre o filme. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, de ativar o sino das notificações, de deixar o seu joinha aqui embaixo, porque isso ajuda muito o nosso canal. Eu vejo vocês então no próximo vídeo e até lá.